Como eu invisto em Bitcoin com a estratégia DCA sem me deixar levar pela volatilidade extrema do mercado? E o pior é que quase ninguém percebe isto a tempo. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e a investir o teu dinheiro. Então, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Vamos começar pelo básico, mas de uma forma que faça mesmo sentido. O que é afinal o DCA? O DCA significa Dollar Cost Averaging, ou em bom português, fazer um preço médio ao longo do tempo. E em prática é muito simples. Tu escolhes um valor que consegues investir com consistência. Pode ser 10 euros, 25, 50, 100. E escolhes um intervalo fixo, todas as semanas ou todos os meses, sempre no mesmo dia. E depois cumpres isso independentemente do preço a que esteja o Bitcoin. Imagina então que decides investir 100 euros por mês em Bitcoin. E no mês o Bitcoin está a 100 mil euros. Com 100 euros compras uma determinada fração. No mês seguinte, cai para os 80 mil euros. Com os mesmos 100 euros, vais conseguir comprar mais Bitcoin, porque agora está mais barato. Ou seja, quando o preço está alto, compras menos, e quando o preço está baixo, compras mais. Sem teres de ser nenhum gênio do mercado, sem teres de fazer trading, sem passares o dia a olhar para gráficos. E o que é que isto faz na prática? Ao longo do tempo, tu vais construindo um preço médio, que quase sempre é muito melhor do que se tivesses tentado acertar um único momento perfeito para entrar. E isto é tão poderoso porque resolve o maior problema do investidor comum, que é a emoção. Agora deixa-me explicar-te porque é que eu acredito tanto no DCA, principalmente para o Bitcoin. Não é só porque é simples, é porque a alternativa é investir sem estratégia e normalmente corre muito mal, para, claro, a maior parte das pessoas. Pensa comigo, o Bitcoin é um ativo extremamente volátil. Num mês pode subir 30%, no outro cair 40% e depois volta a subir 50%. E para a maioria das pessoas isto não é um gráfico, é uma montanha russa emocional. E claro, o que é que acontece na prática com quem não tem uma estratégia? Em primeiro, compra sempre no topo, sem perceber. Quando o Bitcoin começa a subir forte, os amigos começam a falar, as notícias aparecem, toda a gente diz que está a ganhar muito dinheiro e tu, que estiveste parado, começas a sentir aquela pressão. E se eu não entrar agora? Vou perder esta oportunidade. E qual é que é o resultado disso? Compras caro, compras no topo e muitas vezes no momento mais emocional do mercado. E o pior é que na altura parece uma decisão certa e só depois, quando o preço cai, é que percebes que não foi por impulso e que não tiveste nenhum tipo de estratégia. Do outro lado, quando o mercado corrige e o preço cai, em vez de veres aquilo como desconto, tu vês como uma ameaça e começas a pensar: e se cai mais? E se isto vai a zero? E o que é que tu fazes? Não compras, ficas parado. Ou pior, vendes no fundo. E repara na ironia. Quando está caro, compras com confiança. Mas quando está barato, tens medo de comprar. E é exatamente o contrário do que faria sentido. Depois ainda tens outro problema, a falta de consistência. Num mês investes 200 euros, no outro 0, depois 50, depois paras 3 meses, depois voltas quando vês alguma notícia boa. Isto não é estratégia. Isto é o teu humor a gerir o teu dinheiro. É como ir ao ginásio. Um dia treinas 3 horas seguidas, depois faltas 2 semanas e depois só fazes 10 minutos. Não é assim que se constroem resultados. Com o investimento é igual. O pior de tudo é que este ciclo emocional tem sempre um fim igual. As pessoas desistem do mercado, desistem do Bitcoin, desistem da ideia de investir. E normalmente desistem quando? Quando o mercado está em baixo, quando os preços estão muito mais baixos. Quando, claro, ironicamente, as melhores oportunidades de longo prazo estão a ser criadas. Ou seja, aqui a volatilidade não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é não termos um plano. E é aqui que o DCA entra como uma solução. Agora imagina o contrário. Em vez de olhares para a volatilidade como uma ameaça, começas a vê-la como uma aliada. E aqui o investidor emocional, por exemplo, vê uma queda de 30% e pensa: isto está a desmoronar, eu vou sair. Já o investidor que usa o DCA vê uma queda de 30% e pensa: excelente, este mês vou comprar mais Bitcoin. Pelo mesmo dinheiro. A diferença aqui não está no gráfico, está na cabeça e aqui já estamos a falar de estratégia. Imagina que vais ao supermercado todas as semanas comprar o mesmo cabaz de compras. Se o leite estiver mais caro, compras menos litros. Com o mesmo dinheiro, não é? Se estiver em promoção, compras mais. Então, no final do ano, tu sabes que tiveste uma média de preço do leite.
Agora imagina se cada vez que o leite estivesse em promoção, tu dissesses: ah não, o leite está mais barato, deve haver algum problema, não vou comprar. Parece ridículo, não é? Pois, mas é exatamente isso que muita gente faz com o Bitcoin. E aqui, então, o DCA faz uma coisa brutalmente simples, mas poderosa. Transforma as quedas, que para a maioria são momentos de pânico e momentos de acumulação, em estratégia. Tu não precisas de prever o mercado, tu só precisas de aparecer com consistência. Deixa-me agora explicar-te como é que eu faço isto na prática para que tu possas usar como referência e adaptar à tua realidade. E não estou a dizer que tens que fazer exatamente igual, mas isto é o modelo que eu utilizo. Em primeiro lugar, eu defino o meu horizonte temporal. Eu não invisto em Bitcoin para 3 meses nem para 6 meses. Eu penso em anos. E isto aqui é muito importante. Se tu queres usar o DCA, tens de estar confortável com a ideia de que vais investir de forma consistente durante 2, 5, 10, 20 anos. E segundo, eu defino o quanto é que eu posso investir sem mexer na minha vida. Não é dinheiro da renda, não é dinheiro da comida, não é dinheiro do fundo de emergência. É uma percentagem que eu sei que, se o mercado desaparecesse amanhã, esperamos que não, a minha vida continuaria a mesma. Pode ser então 3%, 5%, 10% do teu rendimento. Vai depender da pessoa para pessoa. O valor aqui não interessa tanto. O que interessa é a consistência. E, por último, eu escolho um intervalo e fixo esse compromisso comigo mesmo. Por exemplo, todos os meses, no dia 1, eu vou comprar 100 euros em Bitcoin. Ou todas as semanas, à segunda-feira, eu invisto um pequeno valor em Bitcoin. E depois eu não discuto com o calendário. O dia chega, eu invisto, não olho para o gráfico, primeiro para ver se vale a pena, se está mais alto ou mais baixo. Aqui o objetivo é tirar a emoção da equação. Se a corretora ou a plataforma em que vocês compram a cripto permite fazer compras recorrentes, eu uso. E porquê que eu uso? Porque se eu estar sempre a decidir manualmente, mais cedo ou mais tarde, em um mês mau ou vai cair, eu vou arranjar desculpas. Este mês está muito caro, este mês está a cair demasiado. E é nesses momentos que o DCA brilha. Quando está caro e quando está barato. Se tu só investes quando te sentes confortável, estás sempre, de certa forma, atrasado. E também é muito importante separar totalmente esta parte do cérebro de trader curioso. Eu, se quiser fazer experiências, especular, fazer uma entrada extra em algum momento, eu faço isso com o dinheiro que tenho de parte. Mas o DCA é sagrado. É o meu plano base e aqui não mexo. Agora deixa-me ser honesto contigo. O DCA não é magia, não é uma fórmula secreta que garante lucro, nem é um truque para enganar o mercado. O DCA funciona bem quando estas 3 coisas são verdades. A primeira é que tu acreditas no ativo a longo prazo. A segunda é que tens tempo e a terceira é que tens disciplina. Se tu estás a fazer um DCA num projeto que não acreditas ou num ativo que pode simplesmente desaparecer, aí já não é estratégia, é uma fé cega. Por isso, antes do DCA vem sempre a tese. Eu acredito no Bitcoin, eu percebo minimamente o que é, eu entendo porque é que pode ter valor no futuro. Se a resposta aqui for não, então não é DCA que está a faltar, é estudo. Outra verdade, o DCA não te protege de tudo. Se o mercado entrar num longo período de queda, tu vais ver a tua carteira negativa durante muito tempo. E é aí que entra a maturidade emocional. Se tu entras com a mentalidade de casino, vais sair frustrado. E se entras com a mentalidade de construtor de longo prazo, aí sim faz todo sentido. Deixa-me agora responder aqui algumas perguntas que eu sei que muitas pessoas têm quando ouvem falar do DCA pela primeira vez. A primeira é e se eu tiver pouco dinheiro? E aqui não interessa. Sinceramente, o objetivo principal no início não é o montante, é o hábito. Começa com 20 euros. 20 euros por mês. Pode parecer pouco, mas é infinitamente melhor do que ficar parado à espera do momento perfeito ou do valor perfeito. Outra pergunta comum é se o preço do Bitcoin, por exemplo, nunca mais subir. O DCA não é o substituto do estudo. O que tu estás a fazer com o DCA é dizer: eu acredito que, no longo prazo, este ativo tende a valorizar. Então, eu não quero depender da minha emoção para o acumular. Se tu não acreditas nessa valorização, não faz sentido estares a fazer DCA neste ativo. E aqui volto ao ponto. Primeiro a tese, depois a estratégia. E outra pergunta normal é: e quando é que eu vendo? Isso é uma boa pergunta e a resposta é: isso depende do teu objetivo. O DCA é um método de entrada. A forma como sais, se é parcial ou se é objetivo de preço ou se é por necessidade, isso já é outro vídeo, outra conversa que poderemos gravar no próximo vídeo.
O que eu quero que vocês entendam hoje é que, se nem a forma como entras é consistente, tudo o resto fica desorganizado. Deixa-me agora resumir tudo isto de uma forma muito simples. O Bitcoin é volátil. A maior parte das pessoas perde dinheiro não por causa dessa volatilidade, mas porque não tem estratégia. Compra quando está caro, porque saiu uma notícia muito importante, e vende por medo. E não compra quando está barato, por medo de perder tudo. Então investe em consistência, baseando-se em notícias, grupos e emoções. E depois culpa o mercado. O DCA é uma forma extremamente simples, mas poderosa, de invertermos este jogo. Tu defines um valor, defines um intervalo e comprometes-te com o processo. Tu aqui tiras a emoção da decisão e deixas a volatilidade trabalhar a teu favor em vez de ser contra ti. Então, eu peço-te aqui duas coisas. A primeira é seguir aqui o canal, porque nos próximos conteúdos eu vou continuar a mostrar-te formas simples e práticas de gerires e investires melhor o teu dinheiro, sem complicações desnecessárias e sem promessas vazias. E a segunda é que partilhes este vídeo com alguém que investe ou quer investir em Bitcoin, mas vive completamente refém da volatilidade e tem medo. E às vezes uma única mudança de estratégia pode evitar um grande erro financeiro. Obrigado por ficares até ao fim e vemo-nos no próximo vídeo.